sejam muito bem-vindos ao Viagem à la carte. Dessa vez estamos trazendo Japão e Coreia do Sul, num roteiro espetacular. Vamos conferir juntos essa pedida? O início desta viagem é Seul, que fica na Coreia, é sua capital, situada às margens do rio Han. Foi fundada em 18 a.C. por Baekje, um dos 3 reinados da Coreia. A primeira atração é a aldeia de Hanok-dae-bukchon, que é uma aldeia bastante típica. Em seguida, o Museu do Folclore, que é maravilhoso, apresenta muito do cotidiano da vida dos coreanos no século XIX, início do século XX. E então, outra grande atração são os palácios de Shanto-kung, que foram tombados também pela Unesco em 1997 e foram construídos originalmente em 1395. É um complexo de palácios maravilhoso e vale muito a pena ser visitado. Então, neste dia, o programa é visitar Osaka, aqui uma vista do Castelo de Osaka, que é um dos castelos mais famosos do país. Desempenhou um importante papel nas lutas de unificação no século XVI. Possui 5 andares e foi construído sobre uma alta fundação de pedra. Sua construção durou entre 1583, terminando em 1598. É realmente um castelo deslumbrante. Então, na sequência, a visita ao templo Sumiyoshi Taisha, que é o principal templo, um dos principais templos do shintoísmo no Japão, que é baseado no culto do respeito à natureza. Aqui vemos um kakutori, que é uma ligação entre o mundo mundano e espiritual. E nesta religião do shintoísmo há uma relação homem-natureza como ponto central. Significa, na realidade, caminho dos deuses. Osaka, por sua vez, é a terceira cidade mais populosa do Japão. Tradicionalmente, sempre foi considerada um centro econômico. Apresenta um porto importante desenvolvido nos séculos 7 e 8. Hoje é o centro financeiro mais importante do país. Vale a pena conferir. E aqui, minha bonequinha do Japão, da minha coleção. A pedida nesse dia é visitar vários templos em Kyoto. O primeiro deles, o Fushimi-inari Taisha, que é um templo fabuloso, apresenta 10.000 torres, é preciso andar 2 horas aí entre os torres. Cada torre simboliza a passagem entre o mundano e o sagrado. Foram doados por negociantes e apresenta uma inscrição do doador. É realmente apresenta uma energia simplesmente fabulosa. O segundo é o Kiyomizu-dera. É um templo budista que foi inicialmente fundado em 798 e a parte atual foi construída em 1633. Todos os templos são feitos sem pregos. É fabuloso.
E aí, por último, após degustar um almoço típico, e aqui um pouco da paisagem outonal desta região, que é lindíssima, há também a opção de uma visita ao santuário Zen, chamado Ryoanji, porque apresenta alguns jardins feitos com paisagem seca, ou seja, com pedras, e no meio desse santuário a lagoa Kyoyoshi, criada no século XII como um verdadeiro jardim de água. Vale mesmo muito a pena. E a energia desse santuário é fabulosa. Eu recomendo muito. Shimizu ou Shizuoka é o local onde se localiza o Monte Fuji, símbolo do Japão. Na realidade, o Monte Fuji é composto por 3 vulcões distintos: o Komitake, que é a base, o Kofuji, o centro, e o Fuji, que é o topo. Até 1868, as mulheres não podiam o escalar, era escalado somente por monges. Shizuoka, ou Shimizu, apresenta algumas atrações. Além do Monte Fuji, uma delas é o Sumpo Castle Park, ou seja, o Castelo Sumpo. É uma fortaleza que defendeu a cidade em 1560. Foi reconstruída em 1585. Em 1610 sofreu também um abalo e foi destruído pelo fogo. Em 1871 foi reconstruído novamente. Há um lindo jardim dentro dessa propriedade, que é hoje da prefeitura de Shizuoka, e que eu recomendo muito. É mesmo magnífico, vale a pena conferir. A pedida, então, é seguir até depois ao Kunozan Toshugo Templo, que é, na realidade, o templo Toshugo mais antigo do Japão. E, por último, passar pela Praia Miho, que é onde se pode ver ainda muito bem o Monte Fuji e contemplá-lo em sua completa beleza. Ele realmente é fabuloso, é muito bom ficar ali nesta praia, contemplar esse vulcão tão famoso e tão bonito. Realmente vale muito a pena conferir esse passeio. Então, para terminar este roteiro, a nossa sugestão, então, é um city tour por Tóquio, que é a capital do Japão e é uma das cidades mais populosas do mundo, fundada em 1457, com o nome Edo ou Iedo, e tornou-se capital do Império em 1868, quando mudou de nome. Aqui é o bairro Ginza, que é um bairro também muitas atrações e um ótimo comércio. Realmente a cidade de Tóquio é esplendorosa, é uma metrópole muito moderna e mesmo muito agradável, e vale a pena conhecer, não há dúvida. E então aqui temos o bairro de Asakusa, que é famoso pelos seus templos. São templos muito bonitos e contrastam aí com a modernidade da cidade. E então, por último, uma visão da cidade de cima através da Torre de Tóquio, que apresenta 333 metros de altura e foi inspirada na Torre Eiffel. Realmente ela lembra muito a Torre Eiffel e
e apresenta aí uma visão de Tóquio fabulosa. Ela é, na realidade, o segundo maior edifício de Tóquio. Vale mesmo a pena conferir.